Olá, irmãos, estamos aí com mais um Em Casa com o Pastor. Espero que a sua semana seja muito abençoada e eu quero ler hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 22 ao verso 24, que diz assim: agora compelido pelo Espírito Santo, aliás, a partir do 20, vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas eu ensinei tudo publicamente de casa em casa, testifiquei tanto a judeus como gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Somente sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo e eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É muito comum você ouvir as pessoas falando sobre aquilo que dá sentido à vida, né? Então, cada um tem a sua opinião, pensa uma coisa a respeito do sentido da vida. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas que realmente faz a vida ter sentido, né, à luz desse texto que nós lemos. A primeira delas é viver por fé e não por vista, né? A Bíblia é muito clara quando ela diz que o justo viverá por fé. Então, no verso 22, Paulo diz: agora, constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Mas na frente ele vai dizer que a única certeza que ele tinha é que lá em Jerusalém ele seria preso, né? O que me aguarda em Jerusalém são cadeias e prisões. Muitas vezes nós queremos tomar decisões na nossa vida com uma certa garantia, né? A gente quer saber exatamente qual será o destino da viagem, né? Onde nós vamos chegar, qual que é a trajetória que nós vamos fazer, qual é o caminho a ser traçado. Isso é importante, isso é prudência, né? Então, ninguém vai pegar um ônibus na rodoviária sem saber para onde vai ou para qualquer lugar, né? Geralmente a gente tem uma origem, tem um destino. Só que muitas vezes na vida nós vamos ter que contar com aquilo que é realmente a vontade de Deus para a nossa vida, né? Por mais que você tome conhecimento de algumas coisas, em determinados momentos você vai ter que tomar decisões sem saber muito o que te espera, né? E o que Paulo esperava ou sabia que o aguardava não era muito confortador, não. Ele diz: o que me aguarda são cadeias e prisões, né? Então essas são as últimas coisas, ou as únicas coisas que ele tinha conhecimento. E quando nós estamos em momentos como esse, né, que a gente não sabe muito o que vai acontecer, né? Estamos vivendo um tempo assim de muita insegurança, né? Nessa pandemia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que enxergar com os olhos da fé. Como que os olhos da fé enxergam? Eles sempre sabem que as coisas estão caminhando num propósito, num curso, né, que já foi estabelecido por Deus e que nada foge do controle dele, né? Paulo diz que quando nós andamos pela fé, né, quando chamado a obedecer, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, a Bíblia diz que Moisés partiu sem saber para onde ele ia. Diz que ele abandonou o Egito, né, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Então nós enxergamos o invisível, né? Pela fé nós temos que deixar a nossa vida ser conduzida. Então, para poder viver a vida com sentido, nós temos que andar por fé e não por vista. Por mais que ver as coisas nos dê uma certa segurança, em alguns momentos nós vamos ter que ir sem enxergar absolutamente nada, só com a promessa de Deus para a nossa vida. A segunda coisa, para que a vida tenha sentido, é deixar de viver para si mesmo, né? É muito importante fazer planos e buscar uma saúde melhor, uma vida melhor, né? Uma situação econômica melhor. Todo mundo empenha, né, nesse sentido, mas eu não posso me tornar uma pessoa essencialmente egoísta, né, pensando só em mim, né? Então Paulo chega aqui no verso 24 e diz: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida dele sempre foi preciosa, mas não para si mesmo, né? Há um ditado que diz: quem não viveu para servir
Não, quem não vive para servir não serve para viver, né? Então, se você não serve, para que serve a sua vida, né? Então, tem muita gente egoísta, pensando só em si mesma, né? Então, Paulo chega um momento, mesmo sabendo que o que o aguardava era prisões, perseguições, sofrimento, ele diz: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, que a nossa vida seja de fato preciosa para o outro, né? Que a nossa vida de fato a ganhe sentido no serviço, né? Quando a Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo, a gente até é capaz de amar, né, a humanidade, mas amar o vizinho, né, aquele cara chato que te perturba, né, amar a pessoa que está do seu lado ali todo dia, né, com as suas deficiências, esse é o grande problema nosso. Quando a Bíblia fala do próximo, o que vem na nossa cabeça, né? Próximo para nós é o que está presente, né? Mas a palavra próximo significa o seguinte, né? Então, toda pessoa com a qual você encontra, que é o seguinte, é o próximo, né? Então, quando você está numa fila para ser atendido, o cara nem levanta a cabeça para saber quem é, ele diz o próximo, né? E aí você que está na frente, presente ali, você se identifica. Então, o nosso próximo são todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida no dia a dia, né? Então, não deixe a sua vida girar só em torno de você, da sua vontade, dos seus projetos pessoais e nem só dos seus projetos familiares, né? Faça a sua vida ter sentido, como Paulo, ele diz: eu não tenho a vida, não a considero preciosa para mim mesmo. E último, cumprir a nossa missão. Isso faz a nossa vida ter sentido, né? Ele chega no verso 24 e diz: contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Então, o sentido da vida de Paulo estava em cumprir o ministério, né, que Deus tinha para ele, né? E é dele as palavras direcionadas ao seu discípulo Timóteo, né? Ele diz: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então, basicamente, a vida se resume a essas três coisas, né? A gente combateu o bom combate. Muitas vezes as nossas brigas são muito inúteis, né? Muito sem significado, né? Sem razão. São coisas que não vale a pena, né? Então ele diz: eu combati um bom combate. Então existe um combate bom, existe uma luta boa, né? Que tem a ver com a causa. E eu completei a minha carreira, né? Ele está falando da vida profissional, ele está falando da vida ministerial dele. Nós temos a tendência de abandonar os projetos pelo caminho. Nós não terminamos muita coisa que nós começamos, né? Mudamos muito rapidamente de vontades, né? Começamos bem uma coisa, mas não damos sequência. Paulo diz: eu completei a carreira, e por último diz: eu guardei a fé, né? Então, a nossa vida está em cumprir nosso chamado, a nossa missão, né? O que arde o seu coração, na verdade, né? Muita coisa queima, né, o nosso coração, né? Muitos sonhos que nós temos, muitas perspectivas que nós temos, né? Mas submeta a sua vontade, decida submeter a sua vontade à vontade de Deus. E eu fecho esse momento aqui falando que para viver, para a vida ter sentido, nós temos que viver por fé e não por vista, né? Então Paulo vai para um lugar onde a única coisa que ele tinha certeza é que lhe aguardava cadeias e prisões. Segundo, deixar de viver para nós mesmos, né? Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. E por último, cumprindo a mais nobre missão, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então nós estamos aqui para testemunhar o Evangelho da graça que nos alcançou. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e nós queremos viver assim, ó Deus, para que a nossa vida de fato tenha sentido. Nós queremos, ó Deus, compreender com todo o nosso coração, né, a importância que nós temos de definir qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós queremos viver por fé e não por vista. Não queremos considerar a vida preciosa para nós mesmos e queremos completar nossa missão. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.